Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, nós estamos aqui juntos hoje para a nossa aula. E hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei na aula passada. Foi da página 217 e 218. Então, abre aí rapidinho. Na página 217, vamos conferir as respostas que vocês colocaram. Ao terminar a videoaula, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à correção do exercício, aí vocês podem mandar aí no nosso grupo. Nós vamos fazer a correção do exercício, vamos falar um pouco sobre os répteis e depois nós vamos assistir um vídeo falando sobre os répteis, tudo bem? O vídeo eu vou colocar lá no nosso grupo. Então, na página 217, na primeira questão, diz assim: complete os quadros abaixo com as características respectivas de cada ordem dos anfíbios. Aí eles colocam aqui a forma do corpo, a presença de membros e cauda, forma de locomoção e reprodução. Vamos falar das características de cada um que nós estudamos. No caso da forma do corpo, os anuros apresentam corpo curto, os urodelos, corpo alongado, e as cecílias, corpo também alongado. Com relação à presença de membros e cauda, os anuros apresentam 4 membros e não possuem cauda na fase adulta, só na fase larval, que eu já falei. Nos urodelos, possuem cauda comprida e 4 membros. E nas cecílias não possuem membros e possuem uma cauda curta, bem curtinha mesmo. Na formação de locomoção, os anuros locomovem-se por saltos em ambiente terrestre, mas pode caminhar e nadar. Os urodelos locomovem-se caminhando e as cecílias se rastejando. Na reprodução, os anuros, eles possuem fecundação externa e os ovos se desenvolvem no ambiente em lugares úmidos para evitar dessecação. Os urodelos apresentam geralmente fecundação interna e os ovos envolvem-se dentro do aparelho reprodutor da fêmea. Então, todo o embrião ele vai se desenvolver dentro do ovo e o ovo vai estar dentro da fêmea. No caso das cecílias, a fecundação também é interna e elas podem ser ovíparas ou vivíparas. As espécies ovíparas depositam os ovos em solo úmido e a fêmea se enrola neles até a eclosão. Nas espécies vivíparas, os embriões se desenvolvem dentro da mãe, onde é alimentado pelos nutrientes contidos dentro do ovo, ok? Na segunda questão, ele pede para você ler um texto, que o texto é os 14 anfíbios ameaçados do Brasil, que mais farão falta. E aí ele pergunta na letra A: cite exemplos de animais que pertencem ao grupo citado no trecho da reportagem. Como são os anfíbios, exemplo que nós podemos colocar é rã, sapo, perereca, cecílias. Letra B: que problemas poderia atingir os anfíbios, causando a diminuição da quantidade desses animais? Bem, se os anfíbios, a consequência que nós vamos ter, a poluição, se acontecer, né? A diminuição dele, a poluição da água e do ar e a elevação da temperatura média do planeta, por causa da redução da umidade, entre outros fatores, né? Então, nós vamos ter isso como consequência da redução desses animais. Na terceira, ele pede para você observar a imagem ao lado e assinalar a alternativa correta a respeito da pele dos anfíbios. A alternativa correta é a letra C. Os anfíbios realizam trocas gasosas por meio de sua pele fina, úmida e rica em vasos sanguíneos. Então, lembra que eu falei que os anfíbios eles precisam viver em ambientes úmidos por causa da sua pele que é muito fina. E é através da pele que eles respiram. A respiração deles é cutânea. Então, a pele deles é muito fina para que eles possam realizar a troca gasosa.
Ok, meninos, aqui nós encerramos a correção do exercício. Qualquer dúvidas, coloquem no grupo. Agora nós vamos falar um pouco sobre os répteis. Quais as principais características dele? Bem, gente, o termo réptil vem do latim reptilis, que significa aquele que se arrasta, né? Uma das características marcantes dos anfíbios. Os principais representantes, eu coloquei as serpentes, que são todos os tipos de cobras, são os crocodilos, os jacarés, os lagartos, as tartarugas. Então, todos esses são os representantes dos répteis. E uma característica marcante dele, diferente dos anfíbios, é a pele que é muito grossa, né? Ele tem uma pele rígida demais. E eles apresentam pulmões, então a respiração já é pelo pulmão, e eles botam o ovo com casca resistente. Então, as cascas dos ovos dos anfíbios é bem fininha, por isso que ele precisa estar em ambiente úmido. Já a casca dos répteis é bem grossa, pode ser colocado em qualquer ambiente, né, na terra, quente, frio, porque ele tem capacidade de resistência. E essa capa resistente é uma proteção para o novo indivíduo que está dentro do ovo. São também ectotérmicos. Lembram que ectotérmicos são aqueles que dependem da temperatura do ambiente externo para equilibrar a temperatura interna deles. Então, eles ficam expostos ao sol quando eles estão precisando aumentar a temperatura e eles se recolhem ao ambiente úmido quando eles precisam diminuir a temperatura do corpo. Então, eles têm essa facilidade, né, de se equilibrar segundo o ambiente externo. Qual a classificação dos anfíbios? Eles são classificados em 3 tipos: os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Nós vamos ver cada um. Coloquei aí o desenho de alguns que vocês podem estar, né, observando, alguém já deve ter visto. Tartaruga, o lagarto, o jacaré. Vamos falar um pouco sobre os quelônios. Quais são as características dele? Primeiro, o casco, que é essa parte aí de cima, gente. Eu lembro quando eu era criança, gente, eu tinha uma tartaruguinha. Ai, que coisa linda. E o casco era muito rígido, formado por placas, e essas placas, elas são recobertas por escudos epidérmicos. Então, são extremamente rígidos. E esse casco é uma capa protetora, porque quando eles se sentem ameaçados por algum predador, eles se recolhem nesse casco, né? E dificilmente o predador ele consegue captar. Os crocodilianos, né, eles já são diferentes. Eles têm uma cabeça alongada, dentes pontiagudos, e a cauda deles já é bastante pesada. E as narinas, elas se localizam na parte superior da cabeça, como vocês observam aí, esses crocodilos. E os escamados, a característica deles é que eles possuem escamas e eles fazem a troca da pele periodicamente. As cobras não possuem membros, é uma das características dela. Outra coisa importante são os órgãos de Jabóxio, né, que são localizados no teto da boca e é responsável por receber os odores do ambiente. Então, todos os odores do ambiente, eles vão perceber por esse órgão chamado de Jabóxio. E algumas serpentes, elas têm a língua bipartida, né? A língua na ponta da língua, ela é partida, a ponta da língua partida. Outra característica são as fossetas, que são responsáveis pela percepção de calor. E elas são divididas em fossetas loreais e fossetas labiais. Então, quando o órgão está localizado no lábio, quando esse órgão está localizado no lábio, é chamado de fossetas labiais. Quando está localizado nas narinas, é chamado de fossetas
loreais. E a reprodução, né? Eles possuem sexo separado, a fecundação é interna e os ovos apresentam casca rígida, como eu já falei para vocês, né? Os ovos, eles ficam no ambiente terrestre, depois eles eclodem quando os seus filhotes já estão bem desenvolvidos, gente. Então, aí foi um pequeno resumo sobre os répteis. Agora eu vou colocar um vídeo, onde esse vídeo vai mostrar mais ou menos tudo isso que eu falei de uma forma bem interessante. Então, está aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem aí no grupo para a gente conversar sobre essas dúvidas. Então, boa tarde e até a próxima aula.